Irmãos, paz e graça. Vamos abrir as Escrituras? Eu convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias no profeta Naum, capítulo 1. Naum, capítulo 1, verso 2. Naum, capítulo 1, verso 2. Todos encontraram? Diz assim, nosso texto: o Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. Agora o versículo 6. Quem parará diante do seu furor? E quem persistirá diante do ardor da sua ira? A sua cólera se derramou como fogo e as rochas foram por ele derrubadas. Até aqui. Pode-se sentar. Em nome de Jesus. Irmãos, nós já sabemos que a Bíblia ela é a revelação especial de Deus para nós, de Deus para os homens. E ela vai nos apresentar a história redentiva, a história da redenção e o seu desdobramento, isto é, desde o início até ao fim, desde a criação até a consumação de todas as coisas. E ela apresenta-nos tudo aquilo que nós precisamos conhecer e saber. Ela vai nos mostrar dois pontos essenciais, importantíssimos. Primeiro ponto, ela vai nos mostrar quem nós somos, enquanto seres humanos, enquanto homens, e ela vai nos mostrar também quem Deus é. E um dos grandes problemas em nossa geração é de facto a falta de conhecimento, não somente a respeito de nós, enquanto homens, a respeito da nossa condição, do nosso estado, da nossa situação, como também a respeito de quem Deus é. Então, a ausência, o desconhecimento, a falta do conhecimento a respeito de nós próprios e a respeito do ser de Deus, a respeito da natureza de Deus, a respeito do caráter de Deus, a respeito dos atributos de Deus, acaba gerando graves problemas. Isso faz então com que o homem passe a interpretar Deus de forma errada. Faz com que o homem passe então a se dirigir a Deus de forma errada. Faz com que o homem busque a Deus de forma errada. Faz com que o homem olhe para Deus de forma equivocada. E isso significa então que eu falo que nós podemos simplesmente estar totalmente errados a respeito de Deus. Significa que eu posso estar então adorando, cantando, servindo, me dirigindo a um Deus absolutamente desconhecido, ou a um Deus que eu próprio elaborei ou criei na minha cabeça. E eu falo, creio sim, irmãos, que a nossa geração ela tem adorado aquilo que não conhece. Ela tem adorado um Deus totalmente desconhecido. Porquê? A resposta ela é simples. Por causa da ausência da verdade.
por causa da ausência do verdadeiro conhecimento a respeito de quem Deus é, a respeito do verdadeiro Deus, o Deus das Escrituras. E isso significa que o verdadeiro Deus das Escrituras, Ele é absolutamente essencial e vital. Então, para eu conhecer esse Deus, eu preciso buscar na Palavra de Deus. E é então absolutamente vital e essencial para que eu possa ter um relacionamento vital e saudável com Deus. E nós precisamos entender isso, para que eu saiba como me dirigir a Deus, para que eu saiba como me comportar dentro de Deus, para que eu saiba como devo adorar esse Deus, para que eu passe então a saber como devo servir o Deus das Escrituras, que exige reverência, zelo, temor e tremor, que exige ser amado, adorado, glorificado, que exige exclusividade. E, irmãos, diante de tanta ignorância, diante de tantas vozes que têm tentado definir e expressar quem Deus é, diante de tanto engano, diante de tantas mentiras, diante de tantas seitas, diante de tantas heresias, diante de tanto engano, diante de tanta superficialidade, diante de tanta relativização a respeito da verdade, diante de uma teologia totalmente liberal em nossos dias, diante de uma influência totalmente secular, mundana, diante de tudo isto, sabendo que as Escrituras hoje elas têm perdido influência, elas têm perdido autoridade sobre o povo, mas nós, enquanto igreja, nós, enquanto povo de Deus, não podemos deixar as Escrituras de lado. Não podemos deixar as Escrituras de lado. E nós precisamos então recorrer às Escrituras, dependendo do Espírito Santo, para que nós possamos conhecer quem de facto Deus é. E o Deus das Escrituras, Ele apresenta-se para nós, Ele apresenta-se para o homem, Ele apresenta-se para a criação como um ser cheio de atributos, como um ser santo, como um ser separado, como um ser puro, perfeito, único, pessoal, eterno, imutável, autossuficiente, autoexistente, supremo, poderoso, transcendente, imanente, presciente, infinito, imortal, onipresente, onisciente, onipotente, fiel, bondoso, paciente, amoroso, misericordioso, gracioso, verdadeiro, mas também irado e justo. Amém. E de facto, nos dias atuais, a igreja ela tem perdido de vista o senso da majestade e da sublimidade da glória de Deus, do glorioso Deus das Escrituras. Tem perdido de vista os seus atributos, a sua natureza, que expressam primeiramente quem Deus não é e quem Deus é. E isso então significa que eu posso correr o risco de estar caracterizando Deus como eu quero, como eu idealizo, e não conforme Deus se revela nas Escrituras, que o caracteriza como de facto Ele o é. E Deus, Ele é um todo. Ele é absolutamente completo. E nós precisamos o conhecer de forma completa. E conhecê-lo de forma completa vai gerar em nós mais temor, mais reverência, mais amor, mais prazer, mais satisfação nesse Deus. E hoje nós vamos pisar em um tema que certamente é totalmente desconhecido por muitos, por não ser popular, atrativo, mas ele é absolutamente bíblico. E nós, como líderes, não podemos deixar de ensinar nos púlpitos, mesmo que isso implique rejeição, ódio, difamação, calúnia, desprezo, abandono, porque muitos não vão suportar ouvir.
e conhecer um dos atributos de Deus mais assombrosos, mais temíveis. E é precisamente esse atributo que nós falaremos nesta noite. Um atributo temível do ser de Deus, isto é, a ira de Deus. Deus é um ser irado. Então, este atributo, ele é uma das consequências ou o resultado da justa justiça de Deus, que exige o quê? A sua ira. A manifestação da sua ira. Então este atributo, a ira de Deus, ele foi ensinado e proclamado no decorrer da história. Há imensos relatos, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Os profetas do Antigo Testamento enfatizaram sobre a ira de Deus. João Batista, ele vai enfatizar o resultado da ira de Deus sobre os pecadores que permanecem sem verdadeiro arrependimento. O Senhor Jesus, ele também apresentou, ele falou, ele testemunhou sobre a ira de Deus. Os apóstolos enfatizaram, as cartas de Paulo, as cartas de João, falam sobre a ira de Deus. Os pais da igreja, eles falaram bastante sobre a ira de Deus. A história do cristianismo vai evidenciar-nos que houve um grande cuidado a respeito desta doutrina, deste atributo. Os reformadores, eles enfatizaram bastante os atributos de Deus e também a ira de Deus. Os próprios puritanos também o fizeram muito. E de facto, até ao século XVIII, irmãos, esta doutrina, este atributo, era proeminente nos púlpitos e nas pregações e era levado muito a sério. Jonathan Edwards, um puritano, ele vai pregar sobre a ira de Deus. O sermão que ficou conhecido, talvez nós conhecemos, sobre pecadores nas mãos de um Deus irado. Onde essa mensagem, ela teve um impacto tão grande, ao ponto das pessoas elas se agarrarem aos pilares da igreja, vendo o chão se abrir, como se estivessem vendo as suas almas prestes a perecer no inferno, vendo a ira de Deus vindo, vendo a ira de Deus sendo despojada e Deus trazendo juízo. Ao ponto das pessoas não quererem mais sair da igreja, depois de tanto quebrantamento, ouvindo sobre a ira de Deus. Então, de facto, até o século XVIII, era realmente comum enfatizar nos púlpitos esta mensagem, que enfatizava quem era o homem, segundo as Escrituras, que enfatizava a maldade do homem, que enfatizava que o homem era depravado, inimigo de Deus, corrupto, maldoso, condenado, que enfatizava muito sobre o ser de Deus, sobre a santidade de Deus, sobre a justiça de Deus, enfatizando que por causa da sua natureza pura e santa, Deus não tolera o mal, Deus não tolera o pecado. Agora, no século XIX, essa ênfase, ela começa a mudar por causa do iluminismo, das ideologias, onde agora é ensinado que o homem já não é mais assim tão mau. E que Deus não é tão irado assim. Pois Deus é bom. Pois Deus é amor. E que o homem não é tão mau assim. Então esse tipo de pensamento, ele começa a entrar em choque e em contradição com a palavra de Deus, com as Escrituras. E é aqui que começa então a entrar os liberais, os conceitos liberais. É aqui então que alguns teólogos passaram a afirmar que o Deus do Antigo Testamento é um carrasco, é um assassino, ao ponto de exercer juízo sobre o povo, ao ponto de dizerem que Deus não poderia, não tinha o direito, não tinha a autoridade de fazer isso. Então, vejam, no século XIX, já no século XIX, este atributo, ele começa a não mais fazer sentido. Começam
estão a retirar a ênfase da santidade de Deus, da justiça de Deus. E Deus passa agora a ser só amor, a amar o pecador, passa agora a tolerar pecados. E o homem que até ao século XVIII era terrivelmente mau, depravado e perverso, agora passa a ser bom. Olha aqui a brecha, olha aqui uma porta aberta, para que vários pensamentos comecem a entrar, para que vários conceitos comecem a entrar dentro do seio da igreja. Abre-se aqui uma porta, para que vários pensamentos e conceitos entrem dentro da igreja, a respeito do modo de pensar e agir sobre as Escrituras, sobre Deus, sobre o caráter de Deus, sobre a natureza de Deus. O homem então agora passa a ser bonzinho, e Deus passou a ser só bom e amoroso. Mas isso não é uma verdade, isso não é uma realidade. E as Escrituras, elas vão enfatizar isso, porque as Escrituras, elas dizem que Deus se ira, que Deus é um ser irado. Ela fala da santidade e da justa ira de Deus. Então a ira de Deus, ela é uma qualidade do caráter de Deus, que exige de um Deus uma reação santa àquilo que vai contra, aquilo que ofende a sua natureza. Salmo capítulo 7, do versículo 11 ao 13, vai dizer que Deus é um Deus que se ira todos os dias. Que Deus é um ser que se ira todos os dias. Então Deus é justo juiz, e Deus sente indignação todos os dias. Ele diz que se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada e já tem armado o seu arco. Que Deus já preparou instrumentos de morte e preparou as suas setas inflamadas contra os abomináveis, contra os perversos. Mas o que é a ira de Deus? É o julgamento de Deus que vem em forma de ira. Pense comigo. Se Deus é justo, e se essa sua justiça demanda que Ele puna o injusto, logo essa punição virá em forma de ira. A ira então ela envolve a sua reação contra o pecado, por causa de quem Ele é, por causa da sua natureza santa. A santidade de Deus e a sua justiça, elas não são passivas, pois uma vez que a sua santidade e justiça é agora violada, logo automaticamente ele tem que ser punido, e essa punição ela vem em forma de ira sobre os homens. Se você perguntar por que Deus está todo o tempo irado, por que será que Deus está a todo o tempo irado? A resposta é simples. Porque todos os dias Deus, Ele contempla as fontes de iniquidade sendo jorradas na sociedade. E essas iniquidades e pecados, eles são uma afronta à sua santidade, à sua pessoa. A pessoa de Deus, o caráter de Deus, a natureza de Deus, ela passa a ser ofendida, ela passa a ser violada. E por isso então a sua justiça se manifesta, e essa justiça traz consigo a ira de Deus. Observe outro texto, Salmo capítulo 5, versículo 5. Diz que os arrogantes não permanecerão à tua vista, ou não permanecerão na tua presença. Odeias todos os que praticam a iniquidade. Você pode dizer, irmão Fábio, Deus é amor, e por causa de Deus ser amor, Deus não pode odiar. Não, irmão Fábio, Deus é amor, então Deus não pode odiar. Por quê? Porque Ele só ama. Deus não pode odiar. Mas este salmo ele vai afirmar
O contrário, que Deus odeia o transgressor. Pense comigo. Se Deus é bom e Ele é, significa que Ele tem que odiar o mal. Não é verdade? Se Deus ama o correto, Ele tem que odiar o incorreto. Se Deus ama a justiça, Ele tem que odiar o quê? A injustiça. Se Deus ama a verdade, então Ele tem que odiar o quê? A mentira. Faça uma análise rápida a seu respeito. Eu pergunto, você ama bebês? Se sim, então você tem que odiar o aborto. Você ama a sua família? Você ama a sua esposa? Você ama o casamento? Então tem que odiar o divórcio. Se você ama crianças, então tem que odiar o quê? A pedofilia. Ou eu pergunto, será que você se sentaria na sua sala e assistiria a sua filhinha ou o seu filho ser abusado e violentado? Será que você iria achar engraçado ao ponto de amar esse ato? Isso seria um absurdo. Isso seria uma tremenda loucura. Pois a primeira coisa que você faria era ficar com raiva, era se irar. Agora, se você sendo pai ou mãe, e vem então uma cena dessas com o seu filho, se você se ira ao ver uma cena dessas, a minha pergunta é: por que Deus também não pode se irar ao contemplar a imundície e o pecado dos homens todos os dias? Será que Deus não pode se irar ou ficar indignado? Quem ama o que é bom tem que odiar aquilo que é mau. Quem ama aquilo que é justo tem que odiar aquilo que é injusto. Isso significa então que Deus tem o direito de amar e de odiar. E que Ele pode sim se irar. Imagine que você está vendo na televisão e você está vendo uma notícia. Um estuprador violou 20 crianças. Qual seria a sua reação? Qual seria o nosso sentimento naquele momento? Como eu posso ver isso e não me revoltar, não ficar irado? Agora pense comigo. Deus tem que olhar para tudo o que acontece, vendo a maldade, vendo a insolência, vendo a rebeldia, vendo todas as atrocidades que o homem pecador faz, e Deus tem que ficar o quê? Calmo, tranquilo. Não. Porque Deus está sendo o quê? Ofendido. Deus está sendo violado. A santidade de Deus, ela está sendo ofendida, violada. E Deus, Ele é totalmente puro. Deus é totalmente santo. Deus é totalmente separado. Nele não há detritos, nele não há falhas, nele não há pecados. Ele não suporta o pecado. E Deus odeia sim o pecado. Logo Deus tem que manifestar o seu ódio santo, a sua santa justiça. Não é um sentimento simplesmente como nós, homens, mas é sim uma manifestação por causa de quem Ele é, por causa da sua pessoa, por causa da sua natureza santa. E a justiça de Deus vem em forma de ira. Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 18, ele vai dizer que do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens. Então eu pergunto, como pode um Deus santo e justo contemplar o pecado, contemplar a iniquidade, contemplar a maldade e ficar passivo? É impossível. É impossível. Porque a ira de Deus, ela é a impassividade de Deus contra o pecado, por causa dos seus atributos, santidade e justiça. Então logo é inevitável Ele manifestar a sua ira, o seu juízo. Você pode até dizer: irmão Fábio, isso é coisa do Antigo Testamento. Isso é coisa do Antigo Testamento. Lá é que Deus se manifestava em juízo, manifestando a sua ira, matando,
condenando, sentenciando. Isso ficou lá para trás. Então, eu questiono. Quer dizer, as ênfases que estão ligadas às promessas do Antigo Testamento, elas são válidas. Ou elas têm que ser válidas porque nós queremos. Mas no tocante à ira, no tocante ao juízo, no tocante à justiça de Deus, ao julgamento, já não vale, porque são coisas do Antigo Testamento. Mas as Escrituras, elas dizem que Deus não tem sombra de variação. Que Deus não tem sombra de variação nem de mudança. Que Ele permanece sendo o mesmo. Aliás, um dos seus atributos, a imutabilidade, significa que Deus, Ele não muda. Que Deus permanece sendo o mesmo ontem, hoje e para sempre. Talvez você me peça algumas evidências a respeito da ira de Deus do Novo Testamento. Se nós nos lembrarmos, por exemplo, do próprio Senhor Jesus, a verdade é que Jesus ele ficou irado em um certo momento, quando ele vai entrar no templo, que era a casa de Deus, e os campistas, os negociadores, eles estavam então ali fazendo aquilo que não era ilícito. Qual foi a postura de Jesus? Qual foi a postura, a reação de Jesus? Jesus, ele ali, ele se irou. Mas ele se irou contra o pecado. Nós também temos um texto que é importante. João capítulo 3, versículo 36. Dentro do contexto onde Jesus está falando sobre o amor de Deus. Jesus está tendo uma conversa, um diálogo com Nicodemos. E Jesus então, ele passa a enfatizar a necessidade daquele homem, ou dos homens nascerem de novo. Jesus enfatiza o amor de Deus. Mas o capítulo 3, do versículo 36, Jesus, ele também enfatiza sobre a ira de Deus. João capítulo 3, versículo 36, olha o que Jesus diz. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá vida, ou não terá vida, mas sobre ele permanece o quê? A ira de Deus. Permanece o quê? A ira de Deus. E quem está falando? É Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 3. Olha o que o texto nos diz. Efésios capítulo 2, versículo 3. Entre os quais também todos nós andávamos outrora, seguindo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. A ira de Deus, ela não vem somente por causa das nossas ações, mas ela vem pela nossa concepção. Porque Paulo está dizendo aqui que nós éramos filhos da ira por natureza. Por quê? Porque nós viemos com a semente de Adão. O pecado veio sobre as nossas vidas. Nós nascemos debaixo do jugo do pecado, debaixo da escravidão do pecado, debaixo da sentença do pecado. E Deus responde contra o pecado, trazendo a sua ira. Se Paulo está dizendo aqui que nós éramos filhos da ira, isso significa que essa é a condição depravada do homem que nasce da mulher, que já nasce então caído e totalmente pecador. Significa então que os não convertidos, os ímpios, os não crentes, os homens e mulheres naturais, eles são filhos da ira. Esse estado ou condição só pode ser alterado unicamente por meio de uma conversão em Jesus. Então Deus se ira por causa do nosso estado de ira, por causa da nossa natureza depravada que recebemos de Adão.
Quem se lembra da história de Uzá? 2 Samuel, capítulo 6, versículo 7. Quem se lembra da história de Uzá? Uzá, ele estava carregando a arca. E diz o texto que os bois tropeçaram. É claro que a arca era o símbolo da presença de Deus. E por isso ela não podia ser tocada. Ela não podia ser tocada. E quem tocasse, morreria. E ali então eles estavam carregando a arca com uma carroça e os bois, eles tropeçam. E Uzá, para não deixar cair a arca, o que é que ele faz? Ele põe a mão para a arca não cair. E o que é que acontece? Ele passa a ser consumido, fulminado, morto. Quem matou Uzá? Foi Deus. Foi Deus. Mas a pergunta é: por que Deus matou Uzá? Nós poderíamos questionar: mas Fábio, foi uma atitude sem pensar. Foi uma atitude sem pensar. Foi simplesmente para proteger a arca, para que a arca não caísse. No entanto, é bom lembrar que Uzá era da tribo, da família dos coatitas, uma família sacerdotal. E isso significa que os filhos aprendiam o serviço sacerdotal, desde pequenos. Então eles sabiam toda a prescrição, o que podia e o que não podia, de que não podiam tocar na arca, porque ela simbolizava a presença de Deus, a santidade de Deus, a glória de Deus. E eles sabiam disso. E Uzá sabia disso. Mas agora a arca está caindo. E ele vai lá e põe a mão. Passa a transgredir todos os princípios prescritos, toda a lei, tocando na arca. Qual a consequência? Ali, a justiça de Deus demanda que ele se manifeste contra Uzá. E a sua ira é despejada agora sobre ele e ele morre. Notem que Deus só manifestou a sua justiça contra Uzá, manifestando a sua ira. Santidade, ela exige pureza. Mas aqui Uzá quebrou, tocando com a sua mão impura aquilo que era puro e santo. A justiça demanda o princípio que foi violado ou quebrado. A arca, ela não podia ser tocada. Ora, se a lei foi violada, se a justiça, então se a lei foi violada, a justiça precisa do quê? Exercer a sua função. Logo então agora a ira é despejada e a consequência é a morte. Nós precisamos entender que o padrão ético de Deus, o padrão moral de Deus, ele não mudou. A excelência do caráter de Deus não mudou. A sua santidade e justiça também não. Então Deus sempre agiu e age de acordo com os seus decretos, de acordo com a sua lei, de acordo com a sua palavra. Ao homem foi dado regras. Se este as quebrasse, eles seriam dignos do quê? De punição, de juízo. Se a minha natureza justa, ela demanda que eu puna o infrator, se eu não exercê-la, eu estarei negando a minha justiça. Isso fará de mim injusto e não justo. Por quê? Porque eu não manifestei a minha justiça. Então, se eu deixar vivo um transgredor sem punição, eu deixo de ser justo. Deus deixa de ser justo. Então a resposta ao pecado demanda que Deus derrame a sua cólera sobre o pecado ou sobre o pecador. Então vejam, ela é automaticamente despejada sobre o pecador. E a história de Uzá é uma demonstração disso. A história de Nadab e Abiú, a mesma coisa. Levítico, capítulo 10, onde nós temos aqui mais um relato sobre a manifestação da justiça e da ira de Deus. Levítico 10 nos diz que eles subiram no altar
para oferecer incenso. Só que eles não cumpriram as prescrições que Deus exigia. Qual o resultado? Qual o resultado? Deus os fulminou. Por que Deus os fulminou? Porque Deus os matou. A resposta está no capítulo 8 de Levítico, onde Deus ele havia estabelecido toda a prescrição do sacerdócio. Como teria de ser, como deveria fazer. Tudo isso foi ensinado. Mas eles foram lá e fizeram de forma errada. E foram o quê? Esmagados, aniquilados, consumidos. Por isso, a santidade, a pureza, a lei de Deus foi tocada, foi violada. E se a impureza, ela toca na pureza e na santidade de Deus, logo Deus tem que responder com a sua justiça, que traz a sua ira. Vejam, a regra, as leis, elas foram dadas de Deus para Moisés, de Moisés para Arão e sua família. Então eles tinham o dever de obedecer, de submeter, até porque a desobediência ela tinha um preço a pagar. Deus mata. Deus mata. Deus sentencia. Deus dá vida. Mas Deus também tira a vida. Mateus capítulo 3, versículo 7. João Batista está lá, denunciando os fariseus, os mestres da lei, os saduceus, chamando o povo ao arrependimento, batizando o povo. E João Batista, ele não é um profeta carinhoso. Ele vai dizer: quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Apocalipse, capítulo 6, versículo 17. Olha o que o texto nos diz. Porque chegou o grande dia da ira de Deus. Quem pode subsistir? Quem pode subsistir? A Bíblia, ela vai afirmar, ela vai dizer que o dia do Senhor virá. E esse dia, ele virá sobre a terra, onde a cólera e a ira do Senhor virá, por causa da iniquidade do planeta Terra, que está subindo às narinas de Deus, com aroma podre. Nós estamos aqui neste momento, e louvado seja Deus por isso, glorificado seja Deus por isso. Mas nós não fazemos ideia, irmãos, do tamanho das atrocidades que estão acontecendo agora, neste momento. Mas Deus, que é onipresente, Deus está vendo tudo. Deus está vendo a maldade do homem, os crimes, os assassinatos, os estupros, tudo isso Deus está vendo e Deus está furioso. E Deus vai despejar a sua ira, a sua cólera. Por que é que muitos de nós não entendem a ira e o juízo de Deus? A razão é que não sabem ou não querem saber quem de fato Deus é. Não sabem ou não querem saber quem Deus é. Porque talvez não conhecem o caráter, a natureza do ser de Deus. Por isso a necessidade de nós sabermos mais sobre os atributos de Deus. Talvez você pergunte: por que Deus se ira, irmão Fábio? Eu não entendo. Por que Deus julga? Por que Deus condena? Por que Deus sentencia? Porque Deus é santo. Porque Deus é eterno. Porque Deus é verdadeiro. Porque Deus é justo. Porque Deus é soberano. E a sua natureza exige que Ele derrame justiça. Nunca se esqueça que você se dirige a um Deus santo. Aleluia. Nunca se esqueça
a um Deus santo. Que nós professamos fé em um Deus que é totalmente santo. Logo, isso significa que eu e você seremos julgados por esse mesmo Deus justo e reto. Você tem ideia disso? Será que nós temos ideia disso? Será que nós compreendemos? Será que nós pensamos sobre isso? Será que nós refletimos sobre isto? Ao conhecermos os seus atributos, nós vamos perceber que Ele vem ao encontro com a nossa natureza ímpia. E Deus não pode permanecer indiferente ou passivo a isso. Por isso, o seu juízo é necessário. Quando nós, pecadores, nos damos conta que Deus é soberano, que Deus é justo, que Deus é santo, que Deus é onipresente, onisciente, onipotente, você nota então que a natureza de Deus, ela vem ao nosso encontro e nós somos tão maus, mentirosos, imorais, perversos, pecaminosos, injustos, soberbos, arrogantes, vaidosos. Então a natureza de Deus, ela vai colidir com a nossa. E por ela ser totalmente correta, essencialmente certa, estamos numa situação terrível. Por quê? Porque Deus tem que punir, condenar, Ele tem que fazer justiça. E em toda a Bíblia nós vamos ver Deus fazê-lo. Deus operando justiça, Deus trazendo juízo sobre os homens, sobre famílias, sobre cidades, sobre nações, sobre povos. Deus aplica a sua justiça sobre os rebeldes e Ele tem que punir e condená-los. Sodoma e Gomorra é a prova disso. O dilúvio é a prova disso. A justiça e o juízo de Deus traz sobre o homem a ira de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 9. Grave este texto. Romanos capítulo 5, versículo 9. Grave este texto. Logo agora, tendo sido justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Logo agora, tendo sido justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Você consegue notar o que Paulo está dizendo? Ele diz que nós seremos salvos por ele da sua própria ira. Isto é, eu sou salvo por aquele que me iria condenar e manifestar a sua ira e a sua justiça sobre a minha vida. Então, peraí. O Deus que salva é o Deus que condena? Sim. O Deus que salva, o mesmo Deus que salva, é o mesmo Deus que condena. Aquele que me iria lançar sobre condenação e juízo é o mesmo que me salva pelo sangue do seu Filho. Aleluia. Significa que Deus me salva dele próprio, da sua própria ira. Então a ira de Deus é nada mais, nada menos do que a resposta ao pecado. É a manifestação da justiça de Deus sobre o pecado, sobre o pecador. Será que nós já parámos para pensar sobre o inferno? Será que nós já parámos para pensar sobre o inferno? Por que é que o inferno é tão terrível? Será que ele é tão terrível por causa do diabo e dos seus demônios? Quem governa o inferno? Quem governa o inferno? Será que o inferno é inferno por causa da ausência de Deus? Como muitas pessoas afirmam? Não, isso não é uma verdade. O inferno, ele é inferno porque Deus estará lá. O inferno é a última e absoluta manifestação da ira de Deus contra os pecadores condenados
e sentenciados. O inferno é a consumação da cólera de Deus, da justiça de Deus sendo aplicada sobre os homens. Isto é, aqueles que não se arrependeram, que não se converteram. Vamos checar rapidamente se Deus estava lá no inferno. Sim ou não? Apocalipse capítulo 14. Versos 9 e 10. Apocalipse 14, versículo 9 e 10. Escute. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo, com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Diante do Cordeiro. Quem governa o inferno não é Satanás, é Deus. Aqueles que foram ao inferno, que serão sentenciados no inferno, eles vão receber a justiça de Deus em forma de ira. O inferno é o derramar da ira de Deus sobre toda a impiedade. Por quê? Por causa da justiça de Deus. Mas eu quero enfatizar o seguinte, irmãos. Isto é essencial, porque isto traz à luz aquilo que é o Evangelho, as belezas, a glória do Evangelho. A justiça de Deus é algo tão tremendo que quando Jesus foi morrer na cruz, Ele levou o pecado do povo dele. A justiça de Deus é algo tão reto, tão inerente, que por causa da sua justiça, ou por causa da justiça de Deus, deu o próprio Filho. Deus poupou. Quando Deus olha para a cruz, é o Filho que está ali. É a segunda pessoa da Trindade. Só que ali naquele momento o Filho, ele está manchado com o meu e com o seu pecado. E a justiça de Deus, ela é tão reta que mesmo sem o Filho, por causa do pecado, ela demanda que a justiça de Deus se manifeste e que ela seja cumprida. E por isso então Deus Pai teve que esmagar o Filho por causa da sua justiça. Então Deus mata Jesus. Ele condena Jesus. Como? Derramando a sua ira sobre a cabeça e sobre o corpo de Jesus. Mas Fábio, como eu sei que ali foi a ira de Deus sobre Jesus na cruz? No Getsemane, um dia antes de Jesus ser crucificado, ele estava orando, suando sangue. E ele ora ao Pai dizendo: Senhor, passa de mim este cálice, todavia seja feita a tua vontade. Que cálice seria esse? O que tinha esse cálice? O cálice seria o seu dia seguido. Isto é, a cruz, a dor, a morte, a crucificação, o ser esmagado por Deus. Mas o que tinha dentro desse cálice? A justiça de Deus ordena que Ele condene o que é injusto. O que significa então que naquela cruz Deus se fez injusto. A forma da justiça vem com a ira, e aquele cálice era o cálice da ira de Deus. E naquela cruz Jesus Cristo bebeu até o fim esse cálice. Ali na cruz Deus despejou a sua cólera e a sua ira em Jesus, para que a sua justiça ela fosse satisfeita. Entretanto, veio o pecador e diz: Deus me salvou. O homem diz: Deus me salvou. A pergunta é: salvou de quê? Salvou de quem? A maioria talvez vai dizer do pecado. Que Deus os salvou do pecado. Bom, isso não é uma mentira, é uma verdade, é uma realidade. Mas não é só isso.
Pois a mesma verdade que muitos desconhecem é que Deus nos salva dele mesmo. Deus não nos salvou do diabo. Ele não nos salvou somente do inferno. Ele não nos salvou somente do pecado. Ele não nos salvou somente do mundo. Mas Ele nos salvou principalmente da sua ira. Porque você não irá prestar contas com o diabo no final do tempo. Mas você e eu prestaremos contas ao Deus Todo-Poderoso, ao Juiz de todo o cosmos, de todo o universo e de toda a terra. Mateus 10:28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode parecer no inferno, a alma e o corpo. Quem está falando? É o próprio Jesus. Quem mata o corpo? Quem manda as almas ao inferno? Tudo isto é o Deus justo. A justiça de Deus, ela demanda que homens e mulheres, pecadores, sejam punidos, sejam condenados. A pergunta é, será que nós conhecemos este Deus irado, este Deus justo, este Deus que sentencia, este Deus que condena? Ou será que este Deus é completamente desconhecido por nós? Será que nós acreditamos mesmo que a nossa geração, ela conhece este Deus? A verdade é que este é o único Deus, o verdadeiro Deus, o Deus das Escrituras. A pergunta mais importante de todas é: qual a única maneira de escapar da cólera e da ira de Deus? Porque se nós já sabemos que a justiça de Deus demanda que Deus puna os pecadores, os transgredores, significa que humanamente eu estou perdido. Humanamente eu estou sentenciado, totalmente condenado. Porque a resposta à consequência do pecado é a justa ira de Deus. É a ira de Deus vindo sobre a minha vida. Então eu sofrerei o preço do pecado, recebendo o pagamento. Isto é, a sua ira sobre a minha vida. No entanto, existe uma palavra, estamos mesmo a terminar. Existe uma palavra que pode mudar todo este cenário, toda esta condição, todo este quadro, toda esta situação do homem, que pode proteger, apaziguar a ira de Deus, que pode bloquear, aplacar a ira de Deus, que pode impedir o juízo de Deus. E essa palavra, ela se chama propiciação. Grave essa palavra, propiciação. O que significa? Veja, para que a ira de Deus não caia sobre a minha vida, sobre a minha cabeça, para Deus não me condenar, para Deus não me sentenciar, para Deus não me conduzir ao inferno, para que Deus não derrame a sua justiça e a sua ira sobre a minha vida, sobre a sua vida, que é o que nós merecemos, que é o que nós somos dignos, que é o que nós somos merecedores. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos de crer em Cristo. De crer em Cristo. Porque quando você crê em Cristo, Jesus passa a ser a sua propiciação do seu pecado. Jesus passa a ser a substituição. Ele substitui você. Ele toma o seu lugar. É o sacrifício substitutivo. E a ira e a justiça que estava sobre a minha vida passa agora a cair sobre Jesus. Então Jesus, ele se torna a minha propiciação. E eu passo então agora, por meio de Jesus, passo agora a
a ser livre, perdoado, redimido, reconciliado com Deus. Por quê? Porque a ira de Deus, ela é apaziguada em Jesus. Amém. E nós passamos a ser considerados justos, justificados e não mais condenados. Passamos a ser poupados, livres da ira de Deus, salvos por Deus e salvos de Deus, unicamente pelos méritos e pela suficiência de Cristo. E isto só é possível acontecer por meio da fé em Jesus Cristo, e por meio de um arrependimento verdadeiro e genuíno. Que Deus nos ajude a entender tudo isso e que nós nunca nos esqueçamos de quem Deus é. Se nós dependêssemos de nós próprios, nós estamos punidos, condenados e sentenciados. Nós precisamos desfrutar, contemplar a beleza do Evangelho. Mas para nós compreendermos a beleza e a glória do Evangelho, nós precisamos entender a condição e o quadro do homem e o quanto nós precisamos de Jesus e de correr para Jesus. Curva a sua cabeça. Querido Deus e amado Senhor, Deus, o Senhor é santo, o Senhor é justo, o Senhor é reto, o Senhor é juiz. Nós não somos merecedores do Teu amor, nós não somos merecedores da Tua graça, nós não somos merecedores do Teu sangue, nós não somos merecedores de nada que vem do Senhor. Na verdade, o que nós merecemos é o juízo, é a condenação, é a sentença, é o inferno. Deus, que em nossa consciência, ó Deus, que nós possamos de fato entender, compreender, ó Deus, quem nós somos e quem Tu és. Que nós possamos reconhecer todos os dias, ó Deus, o quanto nós precisamos, o quanto nós carecemos do Senhor Jesus. Ensina-nos, ó Deus, a Te amar, a Te valorizar, a desfrutar da Tua pessoa, a desfrutar da Tua obra, a desfrutar da Tua palavra. Deus, amar a Tua palavra, amar a Tua obra, amar o Teu chamado, amar a salvação, amar, ó Deus, a Tua graça, o Teu Evangelho. Deus, não nos deixe, Senhor, não nos deixe, ó Deus, ir ao inferno. Senhor, não nos deixe ser sentenciados, não nos deixe ser condenados. Se houver, ó Deus, um homem, uma mulher, Senhor, que está, Senhor, em direção ao inferno, Deus, que o Senhor salva, que o Senhor alcance, que a Tua graça, Senhor, se derrame sobre a vida dela, ó Deus, por sua vida de coração, convencendo, o conduzindo, ó Deus, a um arrependimento, para uma vida nova, Senhor, para uma vida em Cristo. Deus, não nos deixe, Senhor, viver uma vida tola. Não nos deixe viver uma vida sacrificial, uma vida totalmente acomodada, religiosa, superficial, uma vida teórica, Deus. Mas ajuda-nos, Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a viver intensamente, ó Deus, para a Tua glória, crendo, confiando, esperando e aguardando, ó Deus, a Tua volta. Tendo confiança, certeza que o Senhor nos salvou da Sua própria ira, essa ira santa e justa. Ajuda-nos, ó Deus, a entender quem Tu és e a temer o Teu santo nome e a viver uma vida santa, buscando ser santo, buscando viver em novidade de vida para a glória do Teu nome. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Deus nos ajude. Que Deus nos ajude a entender tudo isto. A minha oração é que
influência na sua vida, na minha vida, no nosso dia a dia, nas nossas escolhas, nas nossas decisões. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Em nome de Jesus. Que assim seja. Tem algum aviso?